Oi, gente, me chamo Kissy Lima, sou idealizadora do Rolê Suburbano. Bem, Rolê Suburbano é uma roda de conversa com mulheres negras e produtoras e agentes culturais que atuam na Zona Norte e Oeste da cidade do Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense. Bem, o objetivo do projeto é dar um rolê por pontos importantes da produção cultural a partir das experiências e vivências das produtoras e agentes. Em 2022, a iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, no edital Cultura nas Redes 2 e foi lançado na plataforma de YouTube da Elabore.com. A primeira edição contou com a participação de duas produtoras, a Juliana Rufino e a Marcele Oliveira. E na edição atual, convidamos 4 produtoras incríveis do segmento, mas antes de dar continuidade e apresentar a convidada de hoje, vou falar um pouquinho os nomes das pessoas envolvidas neste projeto. Bem, o Rolê Suburbano é um projeto com produção da Elabore.com, com produção executiva de Jaqueline da Silva, Fábio França, Felipe Calarco e Juan Peixoto. Conta com design de Pedro Peçanha, consultoria de cenário de Clebson Prat, assessoria de imprensa da nossa querida Alessandra Costa e apoio do estúdio Creative. Na direção artística e no roteiro, eu assino juntamente com Luna Leal, que também é a nossa mestre de cerimônia. E antes de falar da convidada de hoje, o Rolê também é um lugar de fala que a gente troca bastante sobre políticas públicas, formação dos profissionais da cultura, em cursos ou universidades, debatendo também a profissionalização. Luna, que é da área da dança, né, vai falar hoje aqui com a gente sobre esse assunto, vai dialogar um pouco sobre esse assunto. Oi, gente. Bom, antes da gente trazer, né, a nossa convidada, recentemente a gente tem acompanhado aí uma mobilização da comunidade da dança para aprovação de um projeto de lei, que é o 4768/16, que tem como uma das grandes propostas garantir direitos trabalhistas aos profissionais da dança, né? Tirar esse segmento de um lugar de precarização e marginalização desse campo. Eu estou trazendo essa informação porque a nossa convidada de hoje é uma atuante fortíssima da dança. Vou contar aqui para vocês quem é esta linda e maravilhosa que está aqui na nossa frente. Ela é artista, dançarina, coreógrafa, empresária, professora de dança e produtora cultural. Iniciou seus estudos na dança em 1998, passando por diversas modalidades e experimentações artísticas. Em 2008, obteve seu registro profissional como artista dançarina, junto ao Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro. Ao longo de sua vivência profissional, soma em seu currículo trabalhos no ramo da dança show, grandes turnês e balés oficiais de artistas como Kelly Key, Nego do Borel, Rebeca, Ludmilla, Glória Groove, Vanessa Camargo, grandes shows como cerimônia de abertura do Rock in Rio 2016, 2017, 2022, o The Town 2023, o Rock in Rio 2022 no Palco Mundo, no Palco Sunset, show Réveillon de Copacabana, chique, nunca foi Réveillon Copacabana, 2019 e 2022, o balé dos DVDs da Anitta, Ludmilla, Nego do Borel, programas de TV como Mais Você, Encontro, Teleton, nas 2 redes ela tá, hein? Altas Horas, Prêmio Multishow, vou ver se estou falando certo, convidada, Prêmio MTV Miau. Miau? Miau. Clipes e participações. Diretoras do MX desse estúdio e produtora de eventos e espetáculos produzidos pela empresa, totalizando 12 espetáculos e mais de 15 eventos dirigidos. Bota aí, mãe! Mãe, ela é mãe! É o Mãe! primeiro podcast da gata, meu amor, com esse currículo lindo. Monique, dentro do rolê da cultura, o rolê suburbano, dentro do corre da cultura, né? Qual é o seu rolê? Bom, acho que você resumiu aí muita coisa, né? Falou muita coisa do que eu faço e eu acho que o meu rolê são em várias áreas, assim. Eu trabalho, hoje em dia, eu tenho um estúdio de dança, que eu acho que é meu carro-chefe, que é o MX Dance Studio, e a gente já tem o estúdio há 12 anos, vai fazer 13 anos já. E com o estúdio, eu consegui
crescer em vários outros ramos e me ver em várias outras funções, sabe? O estúdio, ele começou despretensiosamente, assim, vou passar adiante o amor que eu sinto pela dança, eu já dançava, e, e aí eu me vi produzindo, sendo diretora, eu me vi coreografando turmas, eu me vi fazendo eventos gigantescos, eu me vi ganhando editais, então, assim, fui indo para outras áreas. E eu acho que eu sou um pouquinho de cada coisa, assim. Eu tento, né, ser um pouquinho de cada coisa. Não sei se eu consigo fazer com maestria todas as funções que me cabem, mas sim, eu sou dançarina também, danço, faço, né, participo de shows e eventos, coreógrafa, diretora, produtora, tudo o que envolve arte, cultura e ligado à dança, eu tô lá. E aonde fica o seu estúdio? Então, o meu estúdio ele tá passando por uma transição agora. A gente tá com 2 unidades, uma em Duque de Caxias, a matriz em Duque de Caxias, e a gente tem a filial no centro do Rio de Janeiro. A de Duque de Caxias está passando por uma transição. Pera aí, rapidinho. Isso aqui vai demorar para ir ao ar? Só para eu saber. Porque aí Vai eu já mês vou... que vem. Ah, tá. Então eu vou falar Então eu preciso falar da transição, será? Você que Porque sabe. já vai estar num local. Mas tudo bem. Tá. Mas pode falar. É uma Tá. coisa que aconteceu. Aham. A gente tá passando por uma transição. A gente era da Brigadeiro, Lima e Silva, e agora a gente tá indo pro centro de Caxias, ali no Shopping da Música, ali na Mega Disconildo. Tem um. Tem aquele prédio no novo. prédio novo da Bacana. Mega Disconildo, ali perto da rodoviária. Da rodoviária, a gente tá ali dentro agora. Ótimo saber. Num prédio bem. Que conversa muito com a gente, né? E a gente tá indo pro centro pra gente realmente conseguir captar mais alunos, estar mais perto, assim, da galera. Que massa. E no Rio, a gente tá ali no centro do Rio mesmo, perto da Uruguaiana, na Rua Buenos Aires, 30. Ali bem no centrão do Rio. Respeita, Então a gente meu tem... amor. Depois, vamos lembrar também de algum momento você vai falar o que o seu espaço oferece, Aham. né? Pra O gente que dar que essa, Sim. dar essa divulgada. Posso ir pra próxima pergunta? Ai, pode. Respira. Eu acho que eu tô falando tudo errado, mas vai. Ó, vamos lá. Como a gente comentou no início, naquela informação que eu trouxe sobre a mobilização da PL da dança, né? Uma das PLs da dança, né? A gente sabe que esse é eu sou da área da dança também e eu sinto isso, assim, que é um segmento artístico que precisa caminhar muito ainda, que tem menos verba. A gente estava até conversando, eu e o Kirsi, né? Dentro, hoje, dos segmentos da cultura, a gente entende até que a dança caminhou um pouquinho. A gente acha que o circo hoje é o que menos tem, né? Dentro dessa hierarquia aí, né? Se é que a gente pode dizer, mas, né, infelizmente, a gente tem isso dentro das artes. E a dança também, ela precisa caminhar no sentido da profissionalização, né? A gente sabe, eu sempre penso, eu sou do carnaval, eu também acabo indo para o lugar de pensar que dentro ali da música e da dança no carnaval, a gente sabe que um ritmista está sempre mais valorizado do que uma passista, né? Então, a dança realmente precisa se profissionalizar. E essa é uma PL que vem para, né, a gente pensar nisso, né? Quais são... A gente precisa se aposentar, né? A gente precisa de 13º. Então, assim, pensar nessa profissionalização. Você, né, que é atuante na formação, é professora, né? Falou aqui que é empresária, né? É produtora, tá? Onde tem arte e cultura, você está envolvida, né? Estou usando suas próprias palavras. Concorrendo a edital. Como que tá em todos os segmentos da cadeia produtiva da dança, assim? Como é que é isso para você? Rebola, tá nervosa? Ela disse isso, gente. Quando eu tô nervosa, eu rebolo. Eu sinto que realmente em cada segmento tem as suas peculiaridades, né? Digo que todos são difíceis, né? Cada um tem a sua peculiaridade, mas todos são muito difíceis quando se trata de dança, sobre desvalorização, tanto estando como dançarina de dança show, trabalhei por anos e ainda trabalho hoje em dia. Eu sinto que... Eu acho que o rolê que é mais desvalorizado é o de dançarino. Tá no palco. De estar no palco. Porque, assim, hoje em dia, é muito raro você ver um artista fazendo show, performando sem os dançarinos. Sim. E se você pega o valor que ele ganha, a valorização que ele tem e até a crescente dele, tem muitos artistas que estouram
que viralizam por conta de uma dança. Uhum. E aí você não sabe nem quem é o coreógrafo, você não sabe. E ele faz a dança e não dá crédito pra ninguém. Uhum. E não que aquele crédito também vai ser algo rentável, mas pelo menos, né? É crédito, é é crédito, criação, é entendeu? criação. Então, eu acho que o rolê que é mais valorizado é esse, da parte de dança show, né? De estar no palco. As outras áreas também, assim, eu como empreendedora, né, no ramo do estúdio de dança, eu vejo que é difícil. Se você for colocar, né, na ponta do lápis uma família hoje em dia suburbana, é difícil você escolher entre pagar uma escola ou pagar uma escola de dança. É um Sim. luxo, né, digamos Uhum. assim. Mas ainda assim, para aqueles que têm condições e que têm que têm uma sabedoria para discernir o valor que a arte tem para a vida, Uhum. mesmo assim, não valoriza. Colocar uma escola de dança, o valor que tem para você pagar um profissional. Então, é um segmento que é muito desvalorizado. E é isso, assim. A gente tá nessa luta aí para conseguir melhorar. Mas eu acho que a gente ainda tem muitos degraus, assim, para subir. Eu sinto uma crescente, a galera da dança se unindo mais, assim, em todos os setores, né? Tanto os produtores quanto os artistas se unindo mais, mas eu acho que ainda falta muito. Sim. Muito, muito, muito. E eu acho que por ser um trabalho que é um meio que parece que tá todo mundo brigando por conta de uma vaga. Aham. Então não tem um assunto de quanto que fulano, falando sobre dança show, né? Quanto que o balé tal tá recebendo? Quanto que É um mistério. É um mistério. Fica tudo, sabe? Ninguém fala nada pra ninguém. Só que pelo contrário, a gente precisa se unir, a gente precisa ter conversa, precisa se organizar. Porque é uma categoria, É né? uma categoria. Então, assim, a luta é isso, é uma luta pela categoria, né? Para todo mundo ganhar bem, Sim. né? Para que todo mundo tenha esses mesmos Sim. direitos. Então, não adianta. Se a gente tá aí falando de uma PL, né, que vai garantir um direito trabalhista, é para todas pra nós, todos nós. né? Então, a gente precisa, né, também sair desse lugar da competição, mas eu, assim, não que eu entenda, mas eu acho que é tão desvalorizado que cada um quer abocanhar o Defender seu, defender o isso aí. seu Que é um pouco diferente com técnico de som, músicos que seguem ali suas tabelas, né? E que você faz orçamento com um, ele fala um valor, você faz o orçamento com outro, é o isso mesmo aí. valor. É isso aí. É o mesmo. Aí é você escolher o profissional que você quer, que combine. Mas eles se dialogam. Eu fico impressionada. Nossa, na dança não acontece. Na produção cultural também não. A É. gente não sabe. É. A gente não tem uma tabela. Eu acho. Uhum. Você pensar que dentro da arte você tem ali departamentos que tem tabela e sabem como cobrar. Sim. E é isso, a gente não faz orçamento para edital sem colocar o que tá na tabela. A gente fala, técnico de som, a tabela dele é isso. A gente não pode nem botar menos. A gente não pode botar menos, porque é a tabela deles e eles não vão aceitar. Né? Então, acho que falta um pouco disso na dança e com o produtor cultural também, assim. A gente não tem, é sempre... Quanto que você está cobrando para fazer esse tipo de serviço? Sim. E você, cobra quanto, né? Uhum. Então, tem realmente esse mistério, ou de também não saber, nem a gente sabe. Um artista, de repente, paga melhor, o outro paga menos, e a gente não sabe nem aonde é o meio do caminho que deveria ser, né? Sim. Então, acho que existe também essa falta de organização desses dois segmentos, ou até mais, mas assim, eu quis pegar esse exemplo de técnico de luz, de som, que nesse sentido tem uma organização, acho que a assessoria de imprensa também, eu sempre vejo que é uma tabela muito próxima de valores, mas produção cultural e dança, assim, eu percebo que tem mais esse distanciamento de dialogar no o que vamos cobrar, sabe? Qual é o nosso Você acha teto? que é por conta das oportunidades? Será? Olha só, a entrevistada jogando jogou pra gente. Porque às vezes a pessoa quer uma oportunidade e agarra a qualquer custo Mas eu acho que é isso que a Luna falou. Se a gente pensar que é uma categoria, uma hora eu vou envelhecer. Eu não vou estar nesse mercado, né? Penso eu que eu não quero estar com 80 anos trabalhando, né? Então, se de alguma forma a gente consegue organizar a categoria, quem vem depois vai receber esse formato e não uma coisa só. É para mim. Cara, uma hora isso
não vai. Aham. E a dança tem isso. Sim. É. Hoje você consegue. Daqui uns anos, né? Igual atleta, é rendimento. Sim. Meu né? joelho já tá craque. Né? Ainda Eu já mais tô- o show, né? Aham, sim. Assim, o show exige ainda muito mais de saúde, tá viajando. Sim. Então, se a gente tem minimamente uma organização, é claro isso, tem a questão da oportunidade, a gente vive nessa escassez de que joga pro Isso alto, aí. quem pegar, pegou. Aham. Mas eu acho que também se a gente precisa parar de pensar nesse. É como se fosse um movimento animal, né? Tipo, joga carne pros bichos, vocês pegam É isso. isso, é isso. E tipo assim, não, meu amor, eu quero escolher a parte da carne que eu vou comer. Sim. Calma aí. Entendeu? Acho que falta um pouco isso, né? Da gente mesmo, mas eu acho que isso é com o tempo também, né? Acho que a gente pensou em outras coisas, em diversidade nas produções, né? Inclusão, mas algumas coisas dentro de cada segmento também a gente não conseguiu formalizar, porque, por exemplo, o audiovisual, o cinema, eu não digo que é um ambiente frio, mas ele é muito executivo porque cada um sabe o seu direito, sabe quanto custa a sua hora, Uhum. sabe quanto custa a hora extra, sabe que o set tem que. Hora extra. É. Tem certas coisas que dentro da dança pra gente são coisas que a gente Não, conversa. não Hora existe. extra. O né? produtor cultural ele não cobra hora Sim, extra, gente. sim. Tem gente que manda mensagem às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, achando que o produtor tá Sim, acordado. sim. Né? Então, eu acho que uma vez um amigo meu, o Thiago, ele falou isso. O cinema, acho que por ser uma arte um pouco mais antiga também, assim, de formalização, de começar a se organizar, ela tem isso muito claro. Né? O Tudo tem a cinema. ver com organização. Com gente. organização. Porque, assim, se a gente for falar de dança, ela é mais antiga que o cinema. Tá? Não, O cinema tem data pra começar. Não, que eu tô dizendo assim, É, né? mas de organização. Enquanto De arte, né? organização. O corpo é uma expressão do ser Sim, humano, do ser né? humano, O cinema ele tem uma data de início daquela Uhum. arte, né? Os É, irmãos sim. Lumière. A dança não, ela é uma Sim. expressão humana, Sim. né? O meu bebê de 10 meses, cara, toca música, ninguém ensinou. Ele Isso começa a é rebolar dançar. que nem Monique quando tá nervosa. Cara, então, assim, é uma questão de organização. De organização. Que a Marcele falou muito isso quando a gente estava discutindo bairros, né? Porque que Madureira e Maré Aham, ganham tem os mais. editais Aham. e os outros não. Ela falou, gente, é uma questão de organização. Organização. São os bairros que se organizaram para se prepararem para esses editais. Então, legal. acho que tem isso também. É essa organização que o segmento precisa ter. A gente não acha justo o valor que ganha. Eu sempre vejo isso, a galera reclamando que isso não é o valor que eu deveria receber. Mas a gente está se organizando para não receber mais Uhum. isso. Sabe? Na dança também acontece muito, por não ser uma coisa profissionalmente registrada, assim, por exemplo, contrato, né? Existe muito, e eu acho que aí também, por isso que as pessoas aceitam, às vezes, qualquer coisa, por conta de descarte. A pessoa é descartada assim. E não tem uma conversa, não tem um dia você tá com balé, no outro dia, por qualquer coisa, já aconteceu comigo, por qualquer coisa, já tem outra pessoa no seu lugar. E talvez essa pessoa ganhando menos. E é isso. E Porque ninguém se você fala falou, nada, não não tem tem um contrato. não tem um Peraí, contrato, tá não aqui tem que uma eu vou demissão. trabalhar por 6 meses, acabou. Se você rescinde meu contrato, eu ganho uma Eu ganho uma- multa. Não tem. exatamente. E aí fica nessa escassez, e aí pega qualquer coisa pra poder suprir, porque tem um lugar me tirou do nada, eu preciso pagar meu aluguel, e aí você pega um trabalho que era pra ganhar X, você ganha Y, mas é isso, eu preciso... Sim. E eu acho que trazendo aqui também a questão da maternidade, que foi uma coisa que a gente estava conversando quando eu estava ali estudando sua mini bio, né? Uhum. Você, dentro da dança, é isso que a Luna falou, você tá em várias pontas. Você é professora, você tem um negócio, você Tá no dirige palco. espetáculos, você Uhum. dirige espetáculos, e o seu corpo ainda dança, você ainda tá Uhum. fazendo shows. Sim. E com artistas que, né, fazem turnê, né? E a maternidade, ela tá aí, que você falou, né? No final, mãe, né? Ela tá Aham. aí. E a Luna tava falando, cara, isso é uma coisa que eu quero muito perguntar pra ela. Como foi voltar pra esse lugar pós-maternidade? Pós não, né? Que a maternidade não acaba. Não acaba. Mas assim, Que ok, não sou acaba mãe. nunca, né? Não acaba nunca, sou mãe. E aí, como é que volta tudo isso? Porque é muita coisa. É muita coisa. E a maternidade também é muita coisa. Né? E como é que esse pires aí, qual que você jogou pro alto e deixou quebrar? E qual que você começou a limpar primeiro? Cara, é muita coisa. Eu acho que,
primeiro de tudo, eu tenho uma rede de apoio muito boa, muito sólida, minha família, meu esposo muito parceiro, minha mãe, minha sogra. Então, assim, se eu não tivesse essa base, essa rede de apoio, eu acho que não daria pra eu equilibrar tantos pratinhos, né? Mas tem uma amiga minha que tá grávida agora, e aí ela tá sentindo. Ela é da dança. Ela é da dança, ela dançou comigo num balé. Júlia Trevisan, beijo. Ela dançou comigo no balé da Lud. E. Porque eu não sou de expor muita coisa na rede social, enfim, trazer algumas pautas que às vezes eu acho que. Aqui também. Eu acho que seria importante, que seria Sim, interessante, sim, seria sim. ótimo a gente saber. Compartilhando meme, né? Seria ótimo a gente saber como que é Sim. cuidar de 4 meninas, não sei o que, entendeu? Só que assim, eu não exponho Gente, muita a coisa. idealizadora do rolê suburbano, Kirsi Lima, tem 4 meninas. Meu pai que se... Isso é uma baita mãe. Meu pai que se filma seu dia a dia. Aí passou 10 minutos eu gritando com as crianças, ele melhor não. Melhor Mas eu não exponho muita coisa, assim. Até pautas, às vezes, que eu acho interessante, mas eu acabo deixando. E aí ela expôs esses dias nos Melhores Amigos, falando, né, sobre como ela tá grávida, sei lá, de 4 meses. E ela já tá sentindo as barreiras que a gente, como dançarina, artista dançarina, enfrenta estando grávida. Isso porque nem nasceu. E aí ela postei um textinho, eu falei, cara, desculpa, mas é só o começo. Porque, assim, são muitas camadas que a gente atravessa. Eu engravidei, a minha gravidez foi planejada, eu tinha 25 anos, mas foi planejada, estruturada e tal. E eu tinha um estúdio e eu tava numa fase que eu não tava fazendo show com nenhum artista. Então dava pra eu administrar o estúdio, tá numa coisa assim, ainda com a dança, mas, né, ter um espaço físico, um local seguro pra eu poder estar. Não tava na correria de rua, né, de estrada. Então eu tive esse respaldo. Mas mesmo assim, quando eu quis voltar, eu senti uma resistência das pessoas, olhares atravessados. Ninguém perguntava se, Monique, vai continuar dançando. As pessoas respondem pela gente. Não. Ela não tá dançando, Ela é não. mãe. Ela tá com filho em casa. Ela tá com filho. Ela não precisa ser chamada pra trabalhar. Pra quê? Você tá entendendo, Tô. Ela tá com criança. Ela tá assim. Gente, e eu ficava Eu assim, não é entendo. possível. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma, eu continuo... Não, eu não sou a mesma. Não, eu mudei mesmo. É. Mas eu continuo trabalhando, eu tô viva, né? Então, assim, eu não sou a mesma porque... Eu falei muito isso, né? Eu pensei, cara, eu acho que eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Minha sensação era essa, realmente. E eu penso nisso. Eu continuo sendo a mesma pessoa, que tem vontade de trabalhar, de dançar, de escrever, de tal, de ver meus projetos acontecendo. Porém, existem algumas limitações. É isso que me faz não ser a mesma pessoa, né? Mas eu continuo sendo Luna, você continua sendo Monique, sabe? Então, assim, como que essa pessoa... Peraí, vamos ligar pra ela? Você tá bem? E aí, você tá de resguardo, você não tá? Deixa eu Descarta. dizer o Descarta. não. Isso aí. Eu sempre falava isso. Mas eu achei porque você tá com as crianças. Eu falei, gente, mas vocês nem me perguntaram. É isso. Me pergunte se eu posso pegar o trabalho, se eu não consigo me organizar. A partir disso eu vou dizer, dá ou não dá. Não responda por mim, só porque eu sou mãe. Que eu não consigo me organizar pra trabalhar, entendeu? Eu posso confessar aqui uma coisa? Agora é confessionário mesmo. Eu fiz isso uma vez. Né, com uma parceira que estava com criança e eu falei, eu achei que você não estivesse trabalhando. Eu fiz isso, sabe? Então, é muito difícil a gente... Às vezes é isso, a gente precisa falar, como você falou, né? Expor certas coisas para que as pessoas entendam, porque só quem é mãe entende. Não adianta. Então, é difícil mesmo a gente querer que o outro compreenda, sendo que a gente também não se comunica... E só a gente sabe essas dores mesmo, né? Então, a gente precisa expor. Mãe trabalha, chama a mãe, sim, né? Mãe paga conta, tem leite, tem fralda. A gente precisa de trabalho, sim. Eu dei aula no meu estúdio até 8 meses, assim. Eu tava com um barrigão, dando aula de salto alto, época de espetáculo de fim de ano. E aí eu fazia as coreografias, aí eu tinha chão. Aí o pessoal errava, não, peraí, o que eu vou fazer? Vocês não estão conseguindo? Aí o pessoal, não, vocês não estão entendendo, vou fazer. E aí eu dei aula e foi super tranquilo. Minha gravidez foi super saudável, tudo de boa. Mas é isso, esses atravessamentos, assim, de responder pela gente. Acho que aqui você falou, resume muito bem, assim. Não Deixa fale que eu não respondo. por mim, né? Não fale não por mim. Várias oportunidades assim, pensei em você. Então por que você não pergunta? Mas eu vi você com 2, 3 crianças. Eu falei, mas gente, sabe, eu digo que só teve um lugar
que, na verdade, eu comecei a fazer entrevista ao contrário, né? Antes de me perguntarem, eu já chegava. Eu sou Sou mãe. Kirce, sou mãe de 4 crianças. Isso é um problema? Porque eu já fui dispensada por ser Hum. mãe. A pessoa fala, mas se a criança tiver febre, você consegue... E uma mulher também, mãe, me fazendo essa pergunta. Ué, você vai conseguir dar conta, né? E eu já vi também... Agora eu não me lembro, acho que é o Paulo Portela, uma vez, dando uma entrevista falando que as mães, na maioria das vezes, são as que mais se esforçam para estar Sim. no trabalho, porque ela precisa levar esse dinheiro para casa, ela não vai querer decepcionar, porque aquela oportunidade ela não sabe Ai, se vai Monique ter que falou que outra. ia chorar. Ah! Eu chamo, E eu lembro dela me perguntar assim, cara, e se tiver uma febre? Eu falei assim, eu não acredito que ela tá me perguntando isso. Sabe, era pra ela tá perguntando do meu currículo e não Sim. perguntando se a minha criança tiver febre. Primeiro que eu tenho família, essa criança tem pai, a gente vai se organizar, né? E aí, eu só teve um lugar que eu lembro de me apresentar e a pessoa falou assim, isso não é uma questão pra mim, cara, que foi a Morena Filmes, que eu falei assim, gente, eu nunca dei uma entrevista, porque eu já dei entrevista de perguntar se o pai das 4 crianças era o mesmo. Jesus. De tipo assim, mas o pai, sabe, assim... Cara, mas assim, isso não era nem pra você estar me perguntando, Aham. sabe? E assim, foi o único lugar que ela falou assim, não, tipo, por que você tá falando isso? Isso não é isso que eu quero saber. Quero saber se você dá conta de responder a diligência. Ela Aham. mudou o assunto, eu fiquei até assim, desnorteada, tonta, que eu Aham. falei assim, gente, ela não quer seguir nesse assunto mesmo. Aham. E eu reafirmando, mas as crianças, ela falou, você consegue Uhum. resolver com a sua rede? Ainda perguntou assim, você consegue resolver com a sua rede? Eu falei, consigo. Então tá, quero saber, você tem algum conhecimento de diligência? Sei o que? Eu falei, E é isso, é cara, assim que tinha que ser. é isso, entendeu? Se você já marcou uma entrevista comigo, pediu meu currículo antes, você não tem que questionar se eu sou mãe, Sim. se eu sou esposa, né? Uhum. O que eu faço na minha vida Uhum. pessoal. Se eu tô dizendo pra você que eu vou chegar aqui 3 vezes na semana saindo da minha casa em Caxias, é isso que eu Uhum. preciso entregar pra você, É isso. né? Então, eu acho que a maternidade, ela é muito feliz, assim, quando chega... Pelo menos pra mim, né? Eu falo assim, tenho 4 crianças, é agitado, mas eu sempre quis ser mãe de muitos, né? Mas a maternidade, aonde ela me atravessa e ela me chateia, é exatamente nesse lugar de Uhum. questionar. Eu sempre falo isso, né, amiga? Falo, as pessoas sempre questionam a minha maternidade, eu ser mãe de muitas. As pessoas questionam se a pessoa não tem, se a mulher não tem, questiona. Se tem Aham. só tem um, precisava de outro pra fazer companhia. Se tem Uhum. 2, vai parar. Se você tem 4, cara, tipo, não te perguntei, eu bato na sua porta pra eu pedir alguma coisa. Uhum. Então você não tem que ficar me perguntando, sabe? E aí a maternidade, onde ela me deixa triste, né, na maioria das vezes, é nesse lugar do questionamento, de eu ter que ficar dando explicações, né, da maternidade. E isso, eu lembro das pessoas me dispensarem, sabe? Assim, a gente tava falando de rede, né? As pessoas não chamam pra sair. Uhum. Entendeu? As minhas amigas, assim, eu acho que eu tenho 3 que não são mãe, que lembram de falar assim, vamos sair? E falar assim, arranja alguém pra ficar com as crianças pra gente sair. Aham. Ou então falar assim, vamos com as crianças, Sim. sabe? E não são mães, assim, então são poucas também que não esquecem, né? Essa mãe, essa amizade que não esquece a amiga mãe, né? Sim. Então é isso, a gente tá falando de cultura, sei o quê, mas eu acho que a gente, que é mãe, que trabalha com cultura, isso também é importante pra gente, porque o que seria o nosso lazer, que é assistir uma peça, não é o nosso trabalho. Sim. Então, né, quando a gente tá ali trabalhando, aquilo não é lazer pra gente. Então, minimamente, quando você tem alguém que lembre de te chamar pra trabalhar, mas também de chamar pra estar com você, não pra tomar conta, que às vezes as pessoas acham que vai chamar a gente pra ficar olhando filho, não é Não é isso. isso, Às vezes a gente só quer sair, quer falar, né? O Léo fala, E vai eu fazer o quê? Eu vou falei, vou lá falar mal de você. Aham. Ai, preciso pra voltar te amando mais. Porque não dá pra falar de você pra Pra você. Eu vou lá falar com a sua amiga, que é minha amiga também, Pois é. pra voltar pra casa. Mas é isso, né? E, cara, é o futuro, né? Eu sempre falo isso, assim.
Gente, as crianças é o futuro, cara. É o futuro da nossa humanidade. Então, tem que ter paciência, tem que ter compaixão com essas mães, com essas crianças, Uhum. sabe? Esse entendimento, esse ambiente para receber criança. Eu sempre falo que nas minhas produções, isso não é uma. Ai, vou trazer criança sem problema. Não, pode Aham. trazer. A gente se reveza, alguém olha. Eu também tô com a minha. Você também faz Uhum. espetáculo com seu filho do Nossa, o lado. Enzo, desde ele foi a primeira vez que ele foi pro estúdio, acho que ele tinha uns 15 a 20 dias. E aí ele ficava naquele, no bebê, No Moisés. e ficava ali. E eu assim, né, lá no estúdio e tal, a gente, de boa. Ele cresceu nesse ambiente, é amigo de todo mundo, fala com todo mundo. Yeah. E ele é muito bem articulado, ele é muito, falar do filho, daqui a pouco eu choro. Vai, Mas fala. ele é muito bem articulado, ele se resolve muito bem, tem amizades com os mais velhos, assim, com os alunos e tal, desabafa quando tá triste, aí chega alguém, e aí, amigo? E o pessoal coloca ele nesse lugar, não de bebê. E aí, amigo Enzo, como é que tá? Tá tudo bem? Ele, não, na escola aconteceu, não sei o que, eu acho tão bonitinho. E ele cresceu nesse ambiente, assim, quer ajudar. Esse espetáculo agora, a gente fez espetáculo agora em Qual o nome final, do foi espetáculo? Black King. A gente falou sobre o audiovisual da Beyoncé, né? Black King. E aí, nesse espetáculo, ele tava mais... Ele tava com 9, né? 10, vai fazer 10, então já tá podendo ajudar, colocar uma fita de linóleo, não sei o quê. E aí, ele, mãe, o que eu posso fazer? Não sei o que, quando era pequeno, ele queria ajudar, mas né, tinha as limitações. Eu, não, fica lá, vai ver, não sei o quê. Aí, esse ano, ele ajudando, ele, nossa, mãe, antigamente eu pedia, eu não podia, né? Aí eu, sim, filho, viu como cada coisa no seu tempo? Agora pode, quer colar um papel na parede, organizar a entrada e saída. Ele fica possesso quando a gente fala, não, Enzo, fica só no camarim esperando. Não, mãe, mas eu sou da produção. E a camisa de direção? Isso é um problema. Tem que estar descrito direção. Esse ano eu fiz escrito bailarina. E ele, por que o de vocês é direção e o meu é bailarina? Eu falei, filho, O herdeiro, amor. Ele quer o lugar dele de ele é o Ego Respeito o nosso esse é pretinho outro herdeiro. porque era MX. Aí ele foi crescendo, né, escola e tal, entendendo as letras. Ele, mas por que tem o M de Monique e o X de Chaveirinho e não tem o E? Que é o dele. Aí, só que a gente já fazia o nome sempre foi MX. Só que a gente já fazia um evento que o nome chamava MX, porque na real, quando a gente criou o MX, era para ser Fala o que é o MX. Ah, tá. Mas eu tenho outra pauta pra falar do negócio das crianças, é importante. Tá, então vou anotar aqui. Volta aí, vou fazer pauta. o seguinte, pauta criança, pra gente lembrar. E explica pra quem não sabe o que é o MX. Tá. O MX, hoje em dia, é MX Dance Studio. A gente criou o MX com o nome MX Studio Dance. Na verdade, sempre foi pra ser pronunciado MX. Porque, né, MX em inglês, só que todo mundo, né, chamava de Brasil, MX, e ficou MX. A outra que chamava Nova Yorkina, a Max. A Max. Só que aí não deu, gente, aí não deu. E aí, todo mundo falava MX, faz aula no MX, ficou MX. Até a gente falava MX. Só que a gente fazia um evento, que era um festival, que a gente, para as pessoas, forçando as pessoas a falar EMAX, a gente escreveu EMAX, E-M-E-X, EMAX Festival. Sempre foi EMAX Festival. Só que até então era só um subproduto do MX. E aí ficou EMAX Festival. Aí chegou uma hora a gente, cara, vamos fazer... Aí veio o edital para poder abrir o estúdio do Rio de Janeiro. Que o estúdio, a filial do Rio, ele entrou dentro de um edital chamado Reviver Cultural. E a gente escreveu e a gente decidiu lá ser literalmente EMAX Dance Studio. Aqui ficou MX e lá EMAX. A gente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar tudo. Então a gente já tinha que fazer um novo contrato social, né? Mudar, fazer alteração. Vamos mudar, então o nosso nome fantasia agora é EMAX Dance Studio, oficialmente. E aí entrou o E, entendeu? De Elzo. E aí tem um outro E, mas eu não vou fazer outro filho com E, porque... Podia ser Enzo, Monique, outra criança com E e X de Estela, de Chaveirinho. repente. Não vai ser, gente. Enzo, Monique e Chaveirinho. É isso, entendeu? Porque não vai tá dando, gente. Não tem. Ó, vou te ajudar aqui, a pauta da criança, que você queria trazer alguma outra coisa Menina, sobre então, vamos lá, vamos voltar pra essa pauta. Tem essa questão dos
que você falou, né? De dar um não pra gente, sem perguntar, nananã. Mas tem uma outra questão que eu não sei se só eu, por lidar com dança show, e na época eu dançava com o Nego do Borel, depois dancei com a Lud e tal, e era sempre hot paint, roupa mais sensual e tal. Nós, mães, a gente já vive numa pressão interna, uma cobrança muito grande de nossa, eu tenho que estar com meu filho, eu tô aqui. Porque o nosso trabalho, a gente viaja, a gente vai pra, né, fica hospedado em hotéis, a gente faz o show à noite, mas a gente tem o dia pra curtir, pra ficar com os amigos, ensaiar um pouco, mas a gente tem essa liberdade. E a gente trabalha os finais de semana e tal. Então, eu lembro das primeiras vezes que, assim, deixei o Enzo. Eu acho que o primeiro balé que eu entrei depois do Enzo ter nascido foi do Nego do Borel. Você foi chamada? Menina, nem te conto isso aí. Olha como é que foi. Não, bota essa pauta aí pra gente conversar daqui a pouco. Ela traz a pauta dela. Tá maluca? E aí, fui, né? Beleza. Gente, eu sei que eu entrei no quarto do hotel, assim, e eu chorava. Eu chorava. Parecia que eu tinha abandonado o Enzo. E ele tava com o pai, ele tava com a avó, ele tinha toda a rede de apoio. E eu chorava. E acontece com vocês? Lógico. Gente, eu ficava assim, eu sou sempre uma Primeiro péssima ensaio mãe. seu Foi horrível. Gente, é muito ruim, horrível, porque parece que tu é a pior mãe do mundo. Exatamente. Porque você tá fazendo o seu trabalho. E aí tem essa pressão interna, E nossa. pra um after depois do trabalho? Nossa. Gente, É... que isso, eu tô aqui curtindo e a criança tá em casa, como assim? Sim. Ó. Ai, pega uma senhora, eu não posso, pelo cachorro indo pra casa. Não, mulher, não. Mas talvez que é fugitivo. Assim, Chega em casa a criança assim, né? Plena. Aham. Você, gente, por que eu não fiquei mais 10 minutos lá? Sim, é uma cobrança. E aí tem a nossa cobrança e tem a cobrança das outras pessoas com aquelas perguntas. Mas onde que a criança tá? Ai, gente. Tá dormindo? Tá com o pai? Tá com o pai? Não, tá com quem? Porque nem pode estar com o pai, né? Tá com quem? Quem? Porque porque meu esposo é super presente, paizão, parceiro, fechamento. Dá conta de tudo. Ele deu o primeiro banho na maternidade, ele faz tudo. Ele é pai, É né? uma nova Pai. Ele Ele é pai, gente, ele é pai. que sabe o que é ser Ele pai. é pai. E todas aí, as funções. tá com quem? Porque não pergunta do pai. Não, porque o pai é. toma banho, Não, o pai não não- troca... ele Entendeu? não é uma opção. Não é. Ele não é uma Entendeu? opção. é. Tá com quem? Não, tá com o pai. E ele sabe da E trocar você fralda? deixa? E você Ele cuida direitinho e pega. Ele cuida direitinho. E a fralda? Ele sabe? Não, eu que são 4 meninas. 4 meninas você deixa com o pai? Ué. Andar de carro? Ué, ele que vai, né? São as filhas dele, Gente. E aí é isso, né? Várias camadas, porque a gente já tem a nossa pressão, aí vem o mundo fazendo uma pressão na gente. Tá com quem? Tá. E você tá aqui? Tá fazendo show? É. Mas aí? Mas não era pra estar em casa? Gente, é uma doideira. E aí eu falei pra essa minha amiga também, eu falei, ó, tem essa, que foi a pauta de não ser chamada pra trabalhos, ela tinha sido descartada de um trabalho, cogitaram, e aí depois entraram no Instagram, viram que ela tava grávida, tiraram ela do trabalho na cara dura. E aí eu falei, ó, tem essa pauta, mas tem uma outra que tá por vir. Que é a sua pressão interna, essa cobrança de, nossa, vou viajar, vou deixar meu filho com a minha mãe, ou porque o marido dela também é da música, também tá na estrada, vai ter que deixar o filho com alguém, vou ter que deixar meu filho com a minha mãe, e os apontamentos de onde está essa criança, o pai e a mãe estão trabalhando no show, e aí, cadê Fez a pra criança? ficar com a avó. E tem uma coisa que... Né? E tem uma coisa que é, pra mim, eu acho que é mais difícil, que é o cansaço, né, físico e mental, e um corpo que não volta. E não é não voltar ao físico, realmente o peso, mas, cara, é um corpo que tá assim, ele tá como se ele estivesse atrasado, porque ele tá cansado. Tá tem dor- cansado. tá muito cansado. Então, como é que tá em cena com esse corpo cansado? Como é que tá... Caraca, sabe? Pra você que tem que estar no palco. Então, assim, brilho, purpurina, tchá. Como é que foi isso, esse retorno, mesmo físico, de alguém que pode não ter dormido nada na noite anterior? Cara, eu acho que eu sou um pouco privilegiada, porque até que eu não senti... Cansaço é meu, normal, eu durmo em qualquer lugar eu tô me... Tá. Mas, assim, eu não senti tanto, não, sabia? Não senti tanto. Cansaço normal, mas eu acho que esse a mais, esse plus, assim, de estar muito no extremo, eu acho que... Eu sou falha de memória, mas eu acho que eu não senti algo surreal de
sabe, dessa fadiga mental. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre tive uma rede muito boa. Uhum. De, tipo assim, Monique, descansa. Cheguei, vai descansar. Não, tô com a criança. Aham. E tal. Então, acho que eu conseguia equilibrar um pouco isso. E que é legal também ela, né, essa Sim. honestidade de tipo, não, a minha rede me apoiou e eu consegui. Sim. Não que a nossa rede não, mas é isso, às vezes a realidade da nossa rede é outra também, Aham. então o apoio é diferente. Eu lembro. E crianças são E diferentes também. crianças são diferentes, é. exatamente. Então, eu lembro que Beth foi de um jeito, sofri muito. Foi uma rede já de Alice em diante, eu já botava as duas, pendurava, já não tive tanta dificuldade para lidar com algumas coisas. Mas eu lembro de, tipo, era critério meu ir trabalhar e poder levar o bebê. Aí eu botava o bebê conforto assim, em cima da mesa e trabalhava com a criança. Porque eu não tinha ninguém disponível, por exemplo, para ficar e nunca conseguia vaga em creche. Né? E não tinha condições ainda de pagar uma creche, assim, sozinha. Então, eu lembro de levar sempre as meninas e depois encontrei gente para tomar conta. Mas eu não sei se o cansaço ele é muito naquele momento. Eu acho que depois que a gente passa, porque é isso também, você tá no momento de 10 meses, É isso né? que eu ia falar. Eu acho que o que me ajudou também é que na minha fase mais cansada, que eu acho que os 2 primeiros anos, o Enzo mamou até 2 anos. Então, os 2 primeiros anos, que era a minha fase que eu estaria mais cansada, foi a fase que eu estava trabalhando pra mim. Então, eu tinha o estúdio. Então, minha função Isso era ajuda ir pro muito. estúdio, abrir no resguardo, assim. Eu tava mais ali na recepção e tal. Quando eu pude dar aula, eu dava aula, mas era na minha empresa. Quando eu tava cansada, eu colocava um substituto. Então, acho que por isso também eu não sentia esse Sim. cansaço extremo de estrada. Porque quando eu voltei pra estrada, ele já tava com 2 anos e pouquinho. Então, eu já tava... Mas olha a diferença, olha o que a gente tá falando, né? São 2 anos fora da cena. Nossa. O que é isso, né, para um artista 2 anos fora da cena, Sim. olhando aqui, ó, rolando rede social. Sim. Caramba, Não, eu tenho a caramba. sensação que eu dormi, assim, eu Sim. fiquei apagada, assim. E olha que eu trabalhava ainda no segmento, não na dança, porque eu também sou da dança, mas não danço mais. Mas eu lembro que na produção teve um momento que eu falei assim, gente, onde eu dormi? Que parecia que aconteceu um monte de coisa, eu mesmo trabalhando, mas eu não vi, tava tipo no automático. Sim. Aí um monte de peça, um monte de coisa aconteceu. Eu falei, gente, Sim. que momento isso rolou que eu não Sim. vi, assim? Essa galera toda acontecendo. Aham. Aí que você conhece fulano de tal? Gente, nunca ouvi falar. Né? Parece que é um sono profundo, assim, que você acorda e você fala, gente, É, o mundo de onde girou. saiu Sim. essas pessoas? Não né? para, né? É, A não roda não para. para. Não para. Então, tá vendo? Foram 2 anos, né? Eu achei que você ia falar que tinha voltado com 5 meses. Não, já, mas 2 anos. não. É muita 2 coisa. anos. Fazia um trabalho ou outro, assim, bem... Sim. Mas, assim, estrada, 2 anos. Sim. Só que eu acho que ter o estúdio foi bom pra eu não perder essa ligação com a dança. Porque imagina se eu estivesse nesses 2 anos trabalhando com outro ramo Sim. e se eu vivesse só de dança show. Eu ia ser engolida. Eu ia com ser certeza. engolida, ninguém ia Aham. saber. Mas eu, de uma forma ou de outra, eu tava ali naquele meio. Eu não tava Aham. atuante, né, em cima do palco, mas eu tava produzindo, tava organizando o estúdio. Então as pessoas me viam naquele lugar ali ainda de dança, mas assim, na direção e tal. Mas se eu não tivesse com o estúdio, ia ser engolida e talvez nem estaria aqui, assim, né, Aham. atuante. Monique, e aí dando continuidade, assim, essa nossa conversa, Monique tá comigo, na verdade, desde o primeiro projeto de rolê, né? Ela fez entrevista comigo pro meu TCC, que falava de Foi mães mesmo, empreendedoras. foi mesmo. Depois ela filmou o Manhê, que era sim. essa conversa com mães empreendedoras de Caxias, que na verdade é a minha ideia de pesquisa para os mestrados da vida aí que eu vou tentar. E a Monique tá desde o primeiro, ou seja, ela volta aqui no podcast também. Então é a primeiríssima. Primeiro caso de estudo. Chique. É a Foi Monique. base de estudo, tá? É caso de estudo. E aí, você é empreendedora, negra, mãe da Baixada Fluminense, aqui de Duque de Caxias, porque a sua família é daqui, do seu esposo também. Então, Sim. é muito legal, porque tá num território que é todo mundo da Baixada, né? Você tá nativa dançando. Já falou que abriu, né, outro espaço no centro também. Eu queria que você falasse, assim, tenha essa movimentação de entender a dança, né, o palco, mas aonde que veio o start de entender que você era uma empreendedora? Aonde que você falou assim, cara,
dá pra gente abrir um negócio de dança. Porque, ok, é arte, eu acho que a gente sempre fala isso, mas também é trabalho. É visão. Eu acho que você e o Chaveirinho são muito visionários. Eu sempre falo isso, assim, sabe? Aonde que você. Porque tem escola, tem outros estúdios, mas eu acho que vocês têm um formato de fazer um pouco diferenciado, que faz com que vocês fiquem em evidência desde o do momento que. Né, tem 15 anos? Vai fazer 13 anos. 13 anos. É um estúdio que a galera sempre tá falando em Caxias. Eu acho que o fato de você também estar no palco fica na memória da galera. O estúdio, a menina lá do estúdio de Caxias. Aonde que vocês entendem, né? Porque vocês eram bailarinos, é a referência. Ai, Monique, Chaveirinho, casal bailarino da Xuxa, do Fly, né? Era a sensação pra gente aqui, Caxias. Ai, que tudo. Mas aonde que vem assim, caraca, acho que a gente tem tino pra negócio, e negócio cultural, de arte, que aí é outra camada, é outro lugar. A gente teve Thaís falando de coletivo, você é negócio. Tem dinheiro entrando, você tem gente pra pagar, você tem professores pra pagar, tem conta entrando todo mês. Aonde que vocês entenderam que tinham maturidade e jeito pra coisa posso falar uma coisa mesmo? rapidinho? Claro. Dialoga com isso, mas tá vindo à minha cabeça aqui. A Dayana, uma outra figura também, ela é da dança, só que de Maricá. E uma mulher preta com família, ainda por sua segunda filha, também gerenciando Eu tô falando isso porque ela mandou uma mensagem, eu nunca respondi, desculpa. Desculpa, querida, tô aqui pedindo desculpa. Mas porque ela correndo atrás de professor tal, e também nessa luta, né? Uma mulher preta gerenciando a escola de dança dela, em Maricá, da dificuldade que foi a formação dela, e como ela é hoje, o espaço, loucura. Então, assim, só para endossar essa pergunta, porque aqui se está nessa pesquisa, né, das mães empreendedoras, ela vem trazendo esse lugar da mulher preta e da cultura preta como empreendedora genuinamente, né? A gente está sempre empreendendo. E como se sempre. É uma ancestral, estratégia, né? é ancestral e é uma estratégia também, né? De sobrevivência. De sobrevivência dentro, né, de uma colonização que a gente viveu. Sim. Então, sei lá, eu fico antes da sua resposta, mas só para endossar isso que me veio à cabeça, uma outra mulher, estamos aqui entre mulheres pretas, estou vendo outra mulher preta lá fora também, e pensando nisso, assim, caramba, que firmação de ponto mesmo, né? Parece que me canta aqui, vem a Dayana, uma outra mulher preta também gerenciando negócio de arte, né? Gente, assim, eu até dei uma entrevista para uma amiga minha, que também era TCC e tal, e eu falei com ela, porque a gente vai vivendo muito no automático, vai fazendo. Acho que ancestralidade, essa coisa de pegar a mão na massa e fazer e tal. E aí quando vem a pergunta, a gente fez até um documentário, depois assiste no YouTube, documentário Eco. Documentário, ele fala sobre a história, né, das danças urbanas, do hip hop aqui dentro de Duque de Caxias. Legal, hein? Então a gente entrevistou, sei lá, meu primeiro professor de dança, a pessoa que formou, assim, foram 5 entrevistados. Tá bem, bem interessante, depois você assiste. E aí, a gente vai vivendo no automático. Quando vem essa pergunta, você fala, caramba, é mesmo? Como é que começou? Porque você não tem... Eu, pelo menos, eu não vejo um marco, sabe? Tipo, não, no ano de 2002, a gente veio, se formou e fomos empreendedores. Não. Eu sempre dei aula de dança, assim, desde 17, comecei a dar aula de 17, por aí. Meu esposo começou mais cedo, mais jovem, assim, que deu o antigo professor dele deu uma oportunidade, ele começou a dar aula no colégio, eu dava aula no colégio, projetos, antes tinha aquele projeto Mais Educação, né, nas escolas estaduais, e eu dava aula em uns 5 colégios, ele também, casamos. Na época, eu ganhei junto com Tati Nazário e Jaqueline Monteiro, um concurso chamado Batalha no Salto, que foi um concurso de estileto, né, rios, estileto, no programa TV Xuxa da Rede Globo. E a gente ganhou, e a premiação, eu acho que era R$50 mil. E aí, beleza. Concomitante a isso, tinha acabado de casar, dava minhas aulas de dança e tal. E a gente ganhou o concurso, só que eu chamo meu esposo de Lê, né? O nome dele é Alexandre, Lê, o apelido dele é Chaveirinho. Eu e Lê, a gente já guardava alguma coisinha assim pra, sei lá, talvez abrir alguma coisa, mas nada muito assim, vamos empreender. A ideia era, cara, e se a gente tiver uns alunos, pegar um espaço, dar uma aula de, sabe, tudo meio que... intimista, né?
E aí, beleza, aí veio o concurso Batalha no Salto, a gente ganhou o concurso. Palmas pra Foi um Caxias. sucesso. Ganhamos. Que ano foi isso? Foi 2011? 2012. 2012. E aí a gente ganhou, dividimos o valor em partes iguais, aí com esse dinheiro e mais um pouquinho que a gente tinha, a gente abriu nossa primeira sala, que foi ali no edifício Osmira, ali perto da igreja, pra quem é de Caxias, perto da igreja Santo Antônio. Aham, Que era um foi. prédio ali. E aí a gente abriu nossa primeira sala ali, começamos aos poucos, nossos primeiros alunos foram alunos que viam de projetos sociais que a gente dava, e aí aquele burburinho, começamos com uma salinha pequena e tal. Beleza. Eu e o meu esposo, a gente conversa que a gente, no começo, a gente não tinha muito tino pra empreender. A gente fazia mesmo. Aham. Eu entrava dinheiro, pagava. A gente não tinha essa visão de querer crescer, de fazer um plano de carreira, de conversar sobre negócios. Qual a nossa meta daqui a tantos anos? De ver um contador, Sabe, a gente fazia ali... No dava tato, aula no né? tato. E aí, passou alguns anos, a gente deu um start, que aí não me pergunte o ano, não me pergunte como foi, mas deu um start na gente, a gente começou, vamos fazer um curso, vamos mudar de contador, vamos pagar direitinho nossas, né, As guias, né? de Prolabore, não sei o que e tal, e aí Se entraram... pensar enquanto empresa, né? Sim. E não quanto dois artistas estão dando aula e tem um Isso espaço. aí, era isso. A gente pensava em dois artistas que estavam dando aula e tinha um espaço. E a gente começou a virar a A chave chave. pra empresa, assim. E aí a gente conseguiu, a gente tem a ajuda de uma grande amiga nossa, Michele Cavalcante. Michele! Chico, Michele tá Gente, bom. Michele, contadora de Caxias. meu amor. Michele, assim, é o nosso norte. Às vezes ela manda umas guias pra gente pagar. Eu falo, Michele, se você mandar uma conta de luz da tua casa, eu vou pagar. Porque eu não entendo nada, tu manda. Então, gente, tem isso. Eu não, desculpa, mas não consigo dar conta da parte de contabilidade. Então, ela nos ajuda muito. Então, assim, tudo que é trâmite legal e, enfim, burocrático, ela lida com a gente, ela é nossa parceirona. E aí a gente foi unindo forças com outras pessoas, colocando amigos de confiança. O Kiko foi um professor nosso que amigão nosso, fechamento. Então, assim, graças a Deus a gente tem uma equipe boa, sabe? Uma equipe que a gente pode confiar e seguir. E aí os caminhos foram se abrindo. Aí depois veio a era aí veio pandemia. Na pandemia, a gente... Antes da pandemia, quase que a gente fechou, que não tava... Né, as contas batendo e tal, e a gente ficou meio assim, fizemos um evento. É isso, a nossa equipe sempre foi muito, muito unida. Então, a gente sentou com a equipe antes da pandemia, acho que foi 2018, e a gente falou, cara, acho que chegou a hora, acho que não vai dar mais pra continuar com o estúdio. Todo mundo, não, a gente vai dar um jeito. Vamos fazer um evento, eu dou aula, não sei o quê, a gente levanta esse dinheiro, e aí A galera gente... tem isso mesmo lá, tem. E vamos. Essa energia. E aí a gente, fez e voltou. Pandemia. A gente tinha acabado de vir de um espetáculo que foi muito bom, assim, que rendeu uma bilheteria legal, e a gente fez reapresentações e tal. Nossa, E aí o espetáculo, ele dá uma vitrine pro estúdio, né? Então, algumas pessoas, fui no espetáculo, conseguimos botar, assim, atingir a nossa meta razoável, assim, de alunos que a gente queria matriculado. A pandemia, ela começou quando 2020, mas foi em março, eu acho, né? Isso. O nosso espetáculo foi em fevereiro, as aulas iam voltar em março. Tipo assim, tinha 15 dias de aula. Caraca. Pandemia, gente, meu Deus. Cara, a gente perdeu uns 50 alunos de vez. Trancando. Por quê? A gente migrou pro online, só que pensa, uma pessoa que acabou de se matricular num estúdio de dança, se não tá tentando ir no presencial, imagine ir pro online. Sim. Pra quem já era aluno, deu pra continuar, que já tava, né, já tava ali, já conhecia a metodologia. Fora que as famílias passaram a ter outras prioridades, né? Aí. E aí, enfim, 50 alunos, assim, eu acho que foi 50 ou mais, de vez. Eu vou trancar. Cada dia era, 5, 10. Jesus. E eu tinha que honrar minha equipe, e a gente tinha que honrar, não. Eu falei, não vou deixar o pessoal, eu posso ficar na merda. Opa! Eu posso ficar na pindaíba, mas eu não vou deixar minha equipe, não vou abandonar. E aí a gente conseguimos, enfim, passamos a pandemia, graças a Deus, voltamos, aí quando a gente abriu o estúdio, a gente já mudou de espaço. Então, assim, a gente vive
entrando em desafios. Eu sempre falo que é com emoção ou sem emoção. Eu sempre escolho com emoção. E aí, no final da pandemia, assim, no final, né? A gente já tava inquieto com o lugar que a gente tava. E falei, cara, a gente queria muito ir pra uma casa, porque a gente pudesse ter outras salas, que a gente pudesse ter a nossa direção, que a gente já tava mais nesse negócio realmente de empreender, de tal, que a gente queria ter a nossa direção pra gente ter as nossas reuniões e tal, passando na 25 de agosto. Nosso estúdio era na Duque de Caxias, ali perto do Correio e tal, na Avenida Duque de Caxias. E aí, passando pela 25 de agosto, uma casa aluga-se. Ai, o meu esposo é o que sonha e eu sou a que puxa. Não como âncora, mas assim, traz mais pra realidade. Tipo, vamos fazer os cálculos, será que dá e tal? A gente passou ele, pô, essa casa aqui, acho que... Aí ligamos pro dono. Pandemia, o cara tava doido pra alugar. Falou um valor. Eu lembro até hoje, a gente ligando. Aí ele, X. Aí eu, viva a voz. Você pode falar de novo o valor do aluguel? Aí meu esposo tava do lado dele, X. Aí eu, a gente vai querer. Cara, e assim... E foi na época que... E aí entra também... Gente, eu falo muito, né? E aí entra também a fase de editais. Foi um universo novo, era uma coisa que a gente não tinha acesso. Eu nem sabia que existia edital, que a gente podia acessar, que a gente podia fazer Fala pra gente o ano específico que você fala, Acho caramba, existe esse mundo. Acho que foi 2023, porque é o ano que a gente... 2022, né? Eu acho que foi... O primeiro edital que a gente entrou foi o do... Aldir Blanc, não. Foi. Aldir Blanc 1? Foi. É o que tinha a ajuda para os espaços culturais. Foi 2021, então. 2021, depois da pandemia, final da pandemia. Foi que veio o edital para ajuda, né? O subsídio e tudo mais. E aí foi a primeira vez que eu tive contato, entrei, não lembro como chegou essa informação para mim, mas vi. E aí a gente mesmo que escreveu, conseguimos... E aí a gente, caramba, então dá pra fazer. E aí a gente começou, e foi com essa verba de que era pra auxílio, pra manutenção de espaço, reformas e tudo mais. Aí a gente migrou o estúdio pra esse novo local. E aí a gente foi pra ali, pra Brigadeiro. E aí crescemos. Aí porque na Duque de Caxias era uma sala só, tinha uma recepção e uma sala. E aí a gente foi pra Brigadeiro, aí tinham 3 salas. Direção, recepção. Catraca. Aí você consegue fazer aulas simultâneas, entendeu? Digital. E aí a gente cresceu, assim, deu uma crescida graças aos editais. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. E aí conheci não, né? Que eu já conhecia aqui de logo de carnaval. Mas a gente produziu o MX Festival. Ganhamos também. Gente, Retomada cultural, que o Central Deriva e o que eu dancei MX. também, ganhei esse edital. Gente, foi muito bom. O festival foi incrível. Foi, e foi muito bom porque a Elabore vive de edital, né? Então, já estava ali, na verdade, eu já tenho essa data de quando eu começo a empreender, e entender que é empreendimento, né? Ali na pandemia mesmo, é onde, pum, bate-se, eu entendo, começo a fazer curso, entrar em mentorias, e aí a Lei Aldir Blanc foi o primeiro edital que eu ganhei sem estar trabalhando em outra produtora, né, de forma independente, que aí entra o da King, né, do Travessia, e o Moda para Todos, que é da Bianca Silva, e ali eu falo, caraca, isso aqui é um negócio e tem gente querendo fazer. E a Monique, eu lembro dela falar, cara, eu já faço, mas eu tô um pouco atolada e eu queria muito participar desse, sei o quê, e eu falei, vamos embora, vamos colocar. E aí eu lembro que passou, assim, né? Na verdade, entrou de novo, porque esse edital teve Ele voltou, teve uma reviravolta. A gente não ia passar, teve uma reviravolta, a gente de passou. currículo, porque o currículo dela não estava pontuado na nota máxima. Então, aí reavaliaram e entrou. E assim, foi ótimo, porque é lógico que o espetáculo ele tem uma estrutura muito mais cara, mas eu lembro do Chaveirinho falar assim, pô, esse dinheiro vai dar para pagar a estrutura do evento, sabe? Sim. Eu lembro deles falarem assim, o restante a gente corre atrás. Sim. Mas isso aqui a gente vai ter. É certo da gente ter. E é um evento de 3 dias, com workshop, com a galera toda, que é muito legal isso também, que eu sempre falo, cara, o MX Festival é um festival de danças urbanas muito parecido com esses eventos grandes da capital, né, com nomes também participando da grade de profissionais, né, que estão no mercado.
3 dias de evento, tem dias que tem ações sociais, né, que chamam escolas e crianças para participarem de forma gratuita, ter acesso a todas as aulas. Tem espetáculo, a galera vem. E na Baixada, cara, que é muito legal isso. E 2 pessoas pretas fazendo esse movimento dentro da Baixada, sabe? Então, é muito importante frisar isso também, Sim. como que a gente aqui se articula e faz na mesma qualidade, mesma entendeu? É um nome, Caxias é um nome, né, das danças urbanas, assim, Sim. forte, né? É, Então, amor, a gente aqui... vocês A gente marcam mais. exportava, meu amor. Opa! Cypher era um sucesso. Cypher de É Caxias. mesmo? Não era, Nossa, Monique? muito, muito, muito. Se aquela Cypher falasse. Cara, o documentário, a gente quis fazer o documentário, o Eco, pensando nisso, sabe? Porque, enfim, vai se atualizando, nanana, e o que a gente vê muito é que a galera da nova geração não pega, não se preocupa em ver quem veio antes. As referências, Não né? se preocupe em ter referência, entendeu? Então a gente falou, cara, vamos fazer um documentário que vai ficar para as futuras gerações. Sim. Para quem quiser realmente ter acesso às informações, a gente vai fazer. E, nossa, gente, assiste, tá muito lindo. Eu quero ver. A Thaís falou que fazia assim, que era Tate Cavalcante. Assim, sei lá, ela falava que fazia de Caxias. Muito bom. Ó, a gente tá com tempo curto, Aham. mas a gente vamos vai lá. sortear uma palavrinha Ui, Jesus! Ai, gente. pra vai, bora. você trazer aqui a discussão sobre ele. A gente geralmente Só fala o que sorteia. você quiser, É. essa palavra que vai A sair. gente geralmente Ah, sorteia vamos bolar, 2, hein? mas como a gente. O tempo tá né, curto. O tempo tá curto, a gente falou Eu bastante. falei muito? Nossa, Falamos. mas tá nervosa. É. Me fez até pergunta, amor. Ó, Monique, essa é a hora que vem aquele barulhinho, que é solta a vinheta do sorteio. Vai. Escolhe uma palavra. Ai, Jesus, que venha sereno. E eu tenho que falar sobre Isso. O que que vem na sua cabeça? liderança. Aí, boa, ótimo, Ó. gostei. Liderança. E ela é, meu amor. Respeita que ela é. Bom, liderança. Eu acho que eu tenho esse espírito de liderança, sempre tive. E o Enzo tá herdando isso de mim, porque ele tem muito espírito de liderança, é muito engraçadinho. E nato, assim, já nasceu comigo. Eu sempre liderei, às vezes até mais do que eu deveria, porque eu gostava de liderar meu irmão. Não, Léo! Meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Mas eu sempre quis mandar e tal. Que as pessoas não entendem, né? Falam, gosta de mandar, mas na verdade já é esse espírito de liderança, isso aí, né? já é o espírito de liderança. E nato, porque às vezes eu nem percebo, eu já tô no comando da parada, quando eu olho já tá todo mundo atrás de mim e eu falando, sabe? Só que eu acho que eu tenho muito ainda a melhorar nesse quesito, e eu acho que o que me ajudaria muito, e conversando com outras mulheres pretas, é uma questão delas também, que eu não sei se é uma questão ancestral também, que é delegar funções. Eu tenho um negócio de querer fazer tudo. Ao mesmo tempo que eu tô liderando, eu quero fazer tudo do meu jeito, dar conta de tudo e nananã. E... Ah, engraçado, eu não acho que eu sou assim. Não! Acho que é Não. Eu não, gente. Eu. Nossa, delega? Juan que o diga. Gente, Juan. Gente, eu não... Eu acho que a minha liderança seria melhor se eu delegasse funções, Sim. assim. Se Não, eu delego conseguisse. bem, mas se deixar eu passo na frente. Assim, delego e passa 10 minutos, estou fazendo. Aí É, a galera aqui, quando assim, eu mas você não pediu pra fazer? Quando eu consigo delegar, eu faço isso. Quando eu consigo. É muito, muito raro. Quando eu consigo, eu passo à frente. É porque a gente tá nesse automático de ter que se resolver, né? Sim. Tem que se resolver, você tem que sair, você tem que deixar o filho, você tem que ser o que, ser o É, que. e a gente tá E isso quando na a gente- maternidade também, né? É. Não só no trabalho, Sim. você tá querendo organizar tudo. Organizar dentro de casa. tudo. E quando a gente tem minimamente uma equipe e a gente se sente também mal, às vezes, de delegar. Sim. A gente não entende que delegar não é mandar, não é ser Aham. autoritário, É dividir, né? não é ser Partilhar. abusivo, né? Então, às vezes, a gente fala assim, não vou falar porque, sei lá. Uhum. Não, e é isso, a gente tá ali, equipe.
equipe, delega. Sim. E o ruim de não delegar é que o erro também pode ser maior. Sim. Porque aí fica tudo pra você, o erro vem. É porque o delegar demanda cobrar, a Uhum. cobrança depois. Então, por isso que a gente também não quer, eu vou ter que pedir, perguntar se foi feita a É, demanda, e aí, né? se não fez como deveria, eu vou ter que dar uma puxadinha, vou ter que Sim, corrigir. sim. É. Mas é importante, porque para você, que é uma mulher, como a gente falou aqui do início, né, que tá lá hoje compreendendo essa dinâmica dos editais, né? Então, Uhum. tendo isso como benefício para sua empresa, pensando na sua empresa, e como você falou, pensando bem na sua equipe, não deixando a sua equipe na mão, podendo pagar as pessoas, trazendo as pessoas para perto de você, né? Estando na cena ainda, formando pessoas, sendo professora, né? Então, assim, cara, se você consegue fazer tudo isso, líder nata, e é um aprendizado mesmo, uma trajetória, uma Sim. caminhada, né? Você Sim. entender, eu acho que é isso, o tempo de empresário. Agora você tem uma outra escola, um outro espaço, então vai ter que delegar mesmo, senão... Senão não vai dar. Ah, Mas eu procuro liderar, assim, sempre pensando no outro, sabe? Sempre, porque Sim. já passei por muitos líderes que é. todos nós, né? Mas, assim, eu acho que é isso. Liderar com empatia, liderar, né, cooperando. Eu acho que se a gente fizer tudo com amor, colocando, né, uma pitada, assim, de Aham. empatia, amor em tudo, eu acho que dá pra liderar suave, sem Sim. dar esse peso, né? Sim. Porque às vezes a gente coloca um peso muito grande na liderança, que pode ser suave, pode ser leve. isso. E eu tô trabalhando nisso. Ai, que linda! Parabéns, Parabéns, linda. parabéns. Obrigada, Linda, linda, gente. linda. Mas a gente tem a lembrancinha, produção. Eu tenho esse, hein? Eu tenho esse. Ela é outra também, que tem todos os Eu lembranças. tenho, Tem caderno, todos, bolsinha, tem. tem caderno, Eu bolsa. ia trazer, caneca. tá? Eu ia trazer. A Tem direção. tudo. Olha. Isso aqui é a nossa lembrança também de um produtor da Que Baixada que você legal. conhece, que é o Rodrigo Costa. Que legal. Esse dá pra passar o nosso black, amor. Vou botar. Como é que fala, Luna? Lê lá, Luna. Vai, Luna, lê. The Life of Baixada. É Max. Gente, muito obrigada, amei. Nossa, muito lindo. Gente, é mesmo, dá pra botar. Dá pra botar o black, você dá suas aulas, seu ensaio. Obrigada, amei, Viu? gente. Ai, Amei, obrigada a gente pelo que convite. agradece. Obrigada. Foi lindo, né? Esse Foi papo lindo, falando foi de maternidade, de De liderança. liderança, empreendedorismo, que é onde eu bato muita, né, na tecla. Mãe empreendedora, não é qualquer empreendedorismo, né? A mãe Gente. empreendedora. Eu falo isso, Luna, é mãe empreendedora, é outro outro- sistema, é é. outro rolê de fácil. Sim, o buraco é muito mais embaixo. Meu É. amor, e a gente E dá Caxias também, né? E Foi o primeiro Caxias. papo de Caxias, porque a gente teve Cavalcante, depois Nova Iguaçu e hoje Minha Caxias. primeira- minha filha, é minha conterrânea. Segura aqui, irmã. Ela não, ela é Zona não. Norte. Então não Eu vai. sou baixada, sou muito baixada. Depois a gente fofoca. Ó, então tá, gente. Esse foi o episódio de hoje com a Monique Soares, nossa convidada. E a gente se vê na próxima. Até. Tchau! Muito bom. Gente, obrigada. Foto, direção.